Com os irmãos, neste final de semana, Deus me deu este privilégio, essa graça de estar com vocês no 47º ano de vitória desta juventude. Aqui quero tributar a Deus louvor pela vida da Igreja do Senhor aqui em Pirapitinga e nas cidades circunvizinhas que esse campo eclesiástico tem alcançado. Louvar a Deus pela vida do pastor Sebastião Lamin. Pastor, que Deus em Cristo abençoe a vida do senhor, dando-lhe muita força, muito vigor, para que permaneça sendo esse instrumento de Deus. Hoje à tarde eu conversei com o nosso pastor presidente, pastor Márcio, e ele me pediu para que transmitisse o abraço ao senhor, ao campo de ministério, aos obreiros e aos jovens aqui. E eu louvo ao Senhor pela vida também da liderança dos jovens, por lembrar do nosso nome, presbítero Elcio. Que Deus em Cristo abençoe, presbítero. Que Deus em Cristo possa continuar fortalecendo e usando. Recebeu a incumbência de trabalhar mais 2 anos com esses jovens e toda a diretoria da igreja, pastor Pascoal e toda a sua família. Eu louvo ao Senhor. Peço aos irmãos, essa madrugada estarei retornando à nossa cidade, em Angra dos Reis. Angra dos Reis é uma cidade linda, vocês precisam ir em Angra. E quando vocês forem em Angra, vai adorar lá na Japuíba. Vocês vão ver que igreja aconchegante, que igreja maravilhosa e adoradora. Quantos querem continuar ouvindo a voz de Deus? Abra a Bíblia comigo. Livro dos Juízes, capítulo de número 13, nós vamos ler do verso 1 em diante. Livro dos Juízes, capítulo 13, do verso 1 a seguir. Livro dos Juízes, capítulo de número 13. Os que acharam se pode, confirme falando graças a Deus. Graças a Deus. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor o entregou na mão dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher era estéril e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e lhe disse: eis que agora és estéril e nunca deste e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque tu conceberás e terás um filho, cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre da sua mãe, e ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. No mesmo capítulo 13, o verso 24 e o verso 25. Depois teve esta mulher um filho, e chamou o seu nome Sansão. E o menino cresceu, e o Senhor o abençoou, e o Espírito do Senhor o começou a impelir de quando em quando para o campo de Dan, entre Zorá e Astaol. Quem pode dizer graças a Deus por esta palavra? Eu vou falar santidade e você completa com o tema. Vamos lá bem forte. Santidade. Que seja a minha prioridade. Santidade. Que seja a minha prioridade. Santidade. Que seja a minha prioridade. Ocupe vossos assentos em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, minhas irmãs, nestes poucos minutos que temos, nestes minutos que não são pouco, mas que temos, eu quero louvar ao Senhor e compartilhar a palavra de Deus com os irmãos. Muitas vezes eu li esse texto, muitas vezes eu falei desse texto,
Muitas vezes eu usei este texto como exemplo para a minha vida, para a exposição da palavra de Deus. Mas no dia de hoje, Deus tem me despertado a olhar uma vez mais este texto sagrado e perceber aqui uma mensagem urgente para a nossa geração, uma mensagem conscientizadora, uma mensagem de alerta, uma mensagem de ânimo para nós que estamos diante do grande desafio de ser igreja no século 21. Ser igreja no século 21 é um desafio pelas tendências desse tempo e a escolha de Deus, pela sua graça sobre nós, de vivermos para Ele, para a glória dEle e em comunhão com Ele. A história que eu vou contar, a história que eu vou usar como base para a exposição daquilo que Deus tem colocado ao meu coração, ela é muito viva na mente de cada moço, de cada moça, de cada irmão, de cada irmã. Por isso eu tenho plena certeza e consciência que com a ação do Espírito Santo, você vai entender tudo que Deus deseja falar com você nesta noite. Irmãos, quando nós lemos o livro dos Juízes, existe para nós um grande alerta. Isso fica mais claro porque desde sábado à noite, desde a primeira reunião, nós estamos falando do povo de Deus. Nós estamos falando de um povo que Deus escolheu. Nós estamos falando de um povo que Deus escolheu para viver os seus princípios, para viver a sua promessa e para a glória do seu nome. O povo de Israel, ou os filhos de Israel. Nós falamos na noite passada de quando Deus chamou Abraão, quando o povo foi introduzido no Egito, da promessa de uma terra prometida, dos desafios do deserto nesta manhã, e nesta noite nós estamos falando de quando o povo já está na terra, quando as promessas se cumpriram. Agora eles estão vivendo o fruto, o resultado da promessa. Perceba, Deus escolheu o povo e Deus escolheu uma terra para este povo. Se o tema desta campanha, deste congresso, melhor dizendo, está fundamentado naquilo que Josué disse, eu também posso falar aos irmãos, trazer à memória dos irmãos a condição que Deus deu a Josué: não se desvie da minha palavra, não se aparte da minha palavra. Deus fala a Josué: quando vocês entrarem na terra, não se divorcie da minha palavra, não se associe às nações que lá estão, não adore como eles adoram, não temam aqueles deuses. Jovens, deixa eu tentar contextualizar isso. Deus estava falando: vocês são meu, vocês são o meu povo. Preste bem atenção, para que você possa aplicar isso ao seu dia a dia. Deus escolheu o seu povo. Antes de Deus dar o culto foi estabelecido como adorar, o tabernáculo, como seria oferecido o sacrifício. Mas antes de Deus dar o projeto do tabernáculo a Moisés, antes de Deus introduzir o povo na terra, o que é que Deus deu para o povo? Depois da libertação, a lei. Eu vou falar de novo. Antes de Deus dar o projeto do tabernáculo, antes de Deus estabelecer como seria o culto, antes de Deus dar a terra, Deus deu a lei. Por que Deus deu a lei antes do tabernáculo? Por que Deus deu a lei antes da terra? Eu vou te falar por quê. Porque não tem como adorar a Deus sem a lei. Não tem como viver para Deus sem a lei. Não tem como desfrutar das bênçãos de Deus sem a lei. Por quê, pastor? Porque se o povo é dele, se eu sou dele, eu tenho que viver do jeito dele. Se a adoração é para ele, então tem que ser adorado do jeito
dele. Aí Deus, antes de dar o plano do tabernáculo, da adoração, do culto, da terra, Deus dá a lei. E o que Deus requer do seu povo? Deus requer do seu povo que em todo tempo eles vivam de acordo com a lei. O amor de Deus é incondicional, mas a presença, a bênção de Deus, o agir de Deus, as maravilhas de Deus está condicionada ao seu povo viver a sua palavra. Bem, entendendo isso, quando nós chegamos no capítulo 1 do livro dos Juízes, ou melhor dizendo, o capítulo 2, a partir do verso de número 8, nós temos um relato histórico. E aí eu quero que você preste bem atenção nisso. Nós temos um relato histórico. Qual, pastor? O escritor do livro dos Juízes vai falar que morreu Josué. Passou um tempo, morreu os anciões da geração de Josué. Nasceu uma nova geração. E qual é o caráter dessa nova geração? Essa nova geração não conhece Deus. E qual é essa ideia de uma geração que não conhece Deus? É uma geração que não tinha afinidade com a lei. É uma geração que não tinha a prática da lei. É uma geração que não vivia de acordo, não ouvia, não estudava, não guardava, não vivia aqueles princípios que era uma imposição de decorar, de guardar na mente, de falar, de as conversas estarem em torno, a cultura ser arraigada dos princípios divinos. Não, essa nova geração que nasce, ela não conhece Deus. Mas existe, irmão, aquilo que desperta a nossa fé, que são os feitos de Deus. Aquilo que desperta a nossa fé é aquilo que Deus fez no passado, aquilo que Deus está fazendo no presente e que gera em nós a esperança do que Ele vai fazer no futuro. A Bíblia diz no capítulo 2 do livro dos Juízes que essa geração que nasceu após a geração de Josué não conhecia Deus e nem os seus feitos. E qual a característica dessa geração, pastor? Aí o verso 10 dá o diagnóstico que vai ser o último versículo do último capítulo do capítulo 21 do livro dos Juízes. O último. E por não haver rei, cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Quando você pega o verso 10 do capítulo 2, está dando a característica dessa nova geração. Morreu uma geração, a geração de Josué, a geração da palavra, a geração que guardava princípios, a geração que tinha as verdades de Deus como absoluta, a geração que vivia os princípios e os preceitos de Deus, a geração que procurava agradar a Deus e viver para Deus. Morreu essa geração, e uma nova geração não conhece Deus, não conhece os feitos de Deus, e vive segundo a sua própria vontade. A nova geração começou a andar por caminhos tortuosos. E a pergunta é: qual é a verdade dessa nova geração? Pastor, o que isso tem a ver com o nosso tempo? Me ouça. Houve um tempo na Idade Média que a verdade absoluta era a religião. Depois a verdade absoluta é a ciência. Me prove na ciência. E agora qual é a verdade absoluta dos nossos dias? Sabe qual é a verdade absoluta dos nossos dias? O que você pensa. Eu penso assim. Se você é assim, eu respeito o seu mundo. Eu tenho as minhas verdades. Eu sou assim. A nossa geração está repensando família. A nossa geração está repensando relacionamentos. A nossa geração está repensando o que é adoração. A nossa geração está repensando o que é culto. Para essa geração do século 21, quando você fala de verdades bíblicas, ele diz: isso é o que você pensa.
Isso é o que você herdou, mas a sua verdade serve para você. A geração depois de Josué não tinha uma verdade absoluta. Aí os homens faziam o que parecia reto para si, porque quando eu não tenho uma verdade absoluta, eu torno-se o centro do meu eu vivo para mim, eu vivo para os meus prazeres, eu vivo para minha vontade, eu vivo para o que me agrada. O objetivo é o prazer, o objetivo final é a satisfação do meu eu. E aí, irmãos, quando o meu eu é o centro, eu começo a andar por caminhos tortuosos. Ora, não é isso que diz a Sagrada Escritura? Há caminhos que para o homem parece perfeito, mas o seu final é a morte. Qual é o prazer? Então é essa a verdade. Como eu vou dizer, como eu vou falar, como eu vou afirmar que agradar a Deus é eu viver uma vida de sacrifício? Isso é uma loucura para uma geração que não tem a verdade de Deus como absoluta. Isso é uma agressão para uma geração que não tem os princípios bíblicos como centro da sua vida. Imagina, para que você viver desse jeito? Para que você andar dessa forma? Para que orar? Para que consagrar? Para que ir para a igreja? Para que escola dominical? O negócio é curtir, o negócio é o prazer. Mas quando eu leio a carta de Paulo aos Romanos, o capítulo 12, eu vejo para minha geração um grande convite. Rogo-vos, pois, irmão meus, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O mundo tem as suas verdades, o mundo tem a sua cultura, o mundo tem o seu relativismo, mas não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Isso era uma loucura para a geração pós-Josué, porque a geração pós-Josué, tudo é relativo. Tiraram Deus da cultura. As verdades de Deus, tiraram as verdades de Deus da cultura. O centro agora é o eu. O centro agora é o meu prazer. Canto da forma que me agrada, adoro da forma que me agrada, vivo da forma que agrada, faço o que me agrada, porque o centro sou eu. E o tempo vai passando e cada vez mais o povo vai se distanciando de Deus. E aí, irmãos, Deus sabe tratar. Como é que é, pastor? Deus sabe tratar. Você é meu. Você é meu. E se você é meu, eu corrijo a quem amo. Eu sei como tratar uma ovelha. Eu sei como te trazer para a minha presença. E aí Deus permitia duras provações. E quando o povo estava gemendo, eles voltavam para a presença de Deus. Mas, irmão, não tem coisa pior do que voltar para a presença de Deus sem princípio. Não tem coisa pior do que estar na presença de Deus sem ter princípio. É só por causa do favor. Melhorou, volta de novo. Aí você vai ver a tendência do povo nos dias dos juízes, sempre voltando para os caminhos tortuosos, sempre errando. Essa é a geração de Sansão. A geração de Sansão é uma geração de verdade relativa. Esse é o mundo de Sansão. O mundo de Sansão, cada quem vive para si, não aceita a verdade de Deus como verdade absoluta. Porém, estava o povo distante de Deus, e Deus permitiu que esse povo caísse na mão dos filisteus. Sabe quantos anos de humilhação? Sabe quantos anos de perca? Sabe quantos anos de escravidão? 40 anos. Aonde, pastor? Na terra da promessa, no lugar aonde Deus queria que eles vivessem a bênção, a fartura, a liberdade, a provisão, a alegria, o relacionamento saudável. Eles estavam vivendo um tempo de humilhação. Aí você me pergunta, por quê, pastor? Porque abandonaram os princípios de Deus. Mas Deus, na sua soberania, Deus resolve glorificar o seu nome. E aí começa o capítulo 13. Havia na cidade de Zorá
Um homem por nome de Manoá. E Deus olha para Manoá, para a sua casa. Olhe para mim, jovem, olha para mim, igreja. Se o mundo tem verdades relativas, se o mundo segue os seus prazeres, o anjo se revela àquela mulher e diz: do lado de fora podem viver o que quiser, mas eu vou gerar na sua casa. Mas antes de gerar na sua casa, eu vou estabelecer princípios para a sua casa. Se no mundo existe o relativismo, a busca pelo prazer, a sua casa agora vai estar alinhada à minha santidade, e a sua família vai viver os meus projetos. Quantos crê que Deus escolheu a sua casa? Quantos crê que Deus escolheu a sua família? Se você crê assim, erga tuas mãos ao céu comigo, e se você pode, glorifique e exalte ao nome do Senhor Jesus. Eu entendo que dentro dessa história, se nós compreendermos, existe uma mensagem urgente. As famílias daqueles dias estavam todas vivendo aquilo que agrada ao homem, aquilo que agrada a si, nem aí para Deus, nem aí para a palavra, nem aí para a santidade de Deus. Mas Deus resolveu fazer uma grande obra. Quem acredita que Deus resolveu fazer uma grande obra nesse tempo? Não, eu quero ouvir o seu glória a Deus se você crê. Quantos crê que Deus resolveu fazer uma grande obra nesse tempo? Quantos crê que Deus resolveu levantar uma geração que vai glorificar o nome dele nesse tempo? Deus então escolhe uma casa. Uma casa simples, uma casa humilde, de uma família que era reconhecida até como quem tem uma maldição, porque uma mulher naquela cultura que não podia gerar filho era tida como amaldiçoada. Mas Deus se achega, escolhi a sua casa, escolhi o ventre da sua mulher. Vou realizar uma grande obra, não é na sua casa apenas, é a partir da sua casa, nesse lugar, através da sua família. Está disposto? A pergunta é essa: está disposto? O mundo me abandonou, mas a casa que eu vou agir tem que estar comprometida com a minha verdade. Eu vou falar de novo. O mundo, essa geração me abandonou, mas a casa que eu vou usar, a família que eu vou usar, o jovem que eu vou usar, tem que estar comprometido com a verdade do céu. Só quem quer estar comprometido com a verdade do céu, erga suas mãos ao céu. Pode beber vinho, para todo mundo pode, mas a casa que eu vou usar não pode. Pode comer qualquer tipo de comida, mas a casa que eu vou usar não pode. O lugar que eu vou trabalhar não é estabelecido leis que tem lá fora. Aqui é diferente. Quantos crê que a sua família é de Deus? Eu vou perguntar de novo: quantos crê que a sua família é de Deus? Aleluia, eu estou entendendo que tem gente que já está começando a compreender. Quantos crê que a sua família é um projeto de Deus, e que Deus tem uma grande obra na sua casa? Só você que crê assim comigo, declare: na minha casa é diferente, na minha família é diferente. As verdades que regem a minha casa, a verdade que rege o meu lar, as verdades que regem a minha família, são verdades que glorificam e exaltam ao nome do Senhor Jesus. Ei, mulher, eu quero fazer uma obra nesse tempo. Posso te usar? Eu vou começar a fazer agora. Ninguém vai ver, ninguém vai nem perceber. Para o mundo está tudo normal, para o mundo continua tudo do mesmo jeito, mas é porque eles não sabem o que eu vou começar a fazer dentro da sua casa. Está disposta, mulher? Estou disposta. Então, de hoje em diante, você nunca mais vai beber vinho e nem bebida forte. Você nunca mais vai comer comida imunda. Por quê? A sua casa vai gerar. A mulher sai correndo e fala para Manoá: Manoá, um anjo me apareceu. O anjo me apareceu e falou que eu vou gerar. O que é que Manoá faz?
Manoá dobra o joelho, volta de novo, volta mais uma vez e nos ensina como lidar com aquilo que o Senhor está gerando. Eu amo essa sensibilidade de Manoá. Manoá percebeu que Deus queria gerar algo novo, e ele vai orar. Orar para quê? Eu quero aprender, volta e me ensina. Quantos crê que Deus quer fazer uma grande obra nesse tempo? Deus está me ensinando aqui nesse altar. Você quer ver a obra de Deus? Abre o coração para aprender. Erga suas mãos, erga suas mãos, erga suas mãos. Não abaixe, não abaixe. A igreja não aprende com o que diz os filósofos do nosso tempo. A igreja não aprende com a tendência de novela. A igreja não aprende com a tendência dos filmes. A igreja aprende com aquilo que vem do céu. A família cristã é pautada em princípio divino. A vida cristã é pautada em princípio divino. Em nome de Jesus, vai, clama ao Senhor. Pede: Deus, me ensina, me ensina, me ensina. Me ensina como educar, me ensina como exortar, me ensina como aconselhar, me ensina como cuidar. Só quem sabe que Deus tem uma obra na sua casa, peça a Deus: me ensina, Senhor. Deixa eu lhe falar, me acompanhe aqui nesse raciocínio. Deus não é soberano? Deus não é soberano? Por que Deus tem que falar para aquela mulher, para ela, que ela vai gerar? Por que Ele não gera? Por que Deus tem que chegar na mulher de Manoá e falar: você vai gerar? Ora, é só Ele fazer. Não é Ele que vai usar a sanção? Deus precisou falar para sua mãe que o senhor ia ser presbítero e líder dos jovens? Não, Ele fez. No seu tempo Ele faz. Para que Deus fala isso? Para que Deus vai lá no campo e fala para a mãe que ainda não é mãe, não tem nem condição de ser mãe? Você vai ser mãe. Quando Deus fala, o que Ele gera? O filho? Não. O filho vai gerar depois. Ele gera preocupação. O que Ele gera, pastor? Preocupação. Manoá fica assim, ó. E agora, como Deus quer gerar nesse momento preocupação? Eu tenho que criar um ambiente que não tem lá fora. Eu tenho que criar, tem que ser diferente. Eu tenho que criar. Quantos estão preocupados? Tem gente que não está preocupada, irmão. Tem gente que não está nem aí. Deixa, o que der deu. Não, mas Deus está procurando quem está preocupado. Deus está querendo ver aqui quem está querendo que a sua casa seja diferente. Só aqueles que desejam isso, erga suas mãos ao céu. Só aqueles que desejam isso, erga suas mãos ao céu. Se você está crendo na palavra de Deus na minha boca nesta noite, em nome de Jesus, eu creio, o anjo vai voltar de novo. Mensageiro de Deus, eu creio, Deus vai trazer direcionamento pela palavra para a sua vida. Deus vai trazer direcionamento pela palavra para o seu entendimento. E o que Deus prometeu na sua casa vai se cumprir, para a glória daquele que reina para todos sempre. O que existe na sua casa não vai ser fruto do que vem de fora. O que existirá na sua casa será fruto do que vem do alto, do que vem de cima, do que é plano de Deus para a sua história. A oração de Manoá é respondida em um mundo relativo, em um ambiente relativo. Deus está falando: eu quero compromisso com a minha santidade, porque eu quero levantar uma geração que vai glorificar o meu nome. Por isso eu quero começar nas estruturas.
a base familiar. Manoá e sua esposa estão comprometidos com o que Deus tem para aquele tempo. Não vamos nos contaminar. Bate no peito e fala: eu não vou me contaminar. Fala, santidade é minha prioridade. Vai, aumenta o volume, aumenta o volume. Isso aqui não é só para jovem agora não. Vai, bate no peito e fala: santidade é minha prioridade. Ora rachelebas, ora calamassúria, aliou chorebas. Oh, irmão, se você pode erguer as suas mãos e clamar ao Senhor por um momento: Senhor, eu quero mais santificação em minha casa. Ore por um momento. Fale: Senhor, eu quero mais santificação na minha casa. Clame. Se você crê desta forma, se o Espírito Santo está gerando no seu coração pela palavra, ore a Deus agora, mãe. Ore a Deus agora, pai. Ore a Deus agora, filho. Clame ao Senhor: eu quero mais santificação na minha casa. Oh, aleluia, oh, aleluia. Esta semana um jovem veio correndo me abraçar, senhores obreiros. Oh, que cena triste. Pastor Pascoal, eu perguntei para o jovem, eu vi ele de cabeça baixa. Eu falei: jovem, você está triste? O que está acontecendo? Ele falou: nada não, pastor. O senhor pode orar por mim? Eu falei para ele: oro por você. O que está vendo? Ele começou a chorar. Copiosamente ele começou a chorar. De repente ele colocou a cabeça no meus ombros, no meu peito, e molhou meu terno de lágrimas. Ele disse: pastor, eu não suporto mais. Eu falei: mas o que está acontecendo? Pastor, eu sou cobrado pelos meus pais. Eu falei: mas meu filho, seu pai quer o seu bem, mas ele quer que eu o respeite. Eu falei: mas você tem que respeitar ele. Eu não consigo, pastor. Aí ele começou a me relatar: pastor, eu vi meu pai voar em cima da minha mãe. Eu tive que entrar na frente, eu tive que resistir o meu pai, para o meu pai não bater na minha mãe. Aí eu falei: meu filho, você não pode fazer isso, perdoe seu pai. Ele disse: pastor, mas eu pego o celular de meu pai, pastor, e eu vejo coisas, pastor. E começou a chorar. Eu olhei no olho daquele menino e disse: ele não consegue mais respeitar o seu pai, porque princípios foram quebrados dentro daquela casa. Ele não consegue mais se submeter à autoridade do seu pai, porque verdades foram mudadas em mentira dentro daquela casa. Mas eu estou profetizando que essa igreja continuará protegida, e que os valores da família serão protegidos por Deus. Se você crê assim, adore ao nome do Senhor. Pai, você está gerando. Mãe, você está gerando. Essa geração que nasce está nos olhando. Deus se compromete com os pais. Deus se compromete com o ventre que gera. E nasce um jovem, nasce um menino, Sansão, e vai crescendo. Tudo que ele vê, sabe o que é? Santidade. Santidade. Mamãe, santidade. Papai, santidade. Todos os cantos que ele toca da sua casa existem princípios. O mundo lá fora vive as suas verdades, mas aqui dentro é compromisso com a santidade de Deus. O povo chama isso aqui de dentro de profeta. Aponta assim, fala aqui dentro. Fala aqui dentro. É compromisso com a santidade de Deus. Para onde você olhar, quem você ouvir, vai comunicar a santidade de Deus. É diferente, pastor. Por que nós somos diferentes? É porque o mundo, na sua cultura, já rompeu com Deus, mas o centro da nossa vida é Deus. Se você crê assim, adore esse Deus que vive, que reina para todo sempre. Sansão, ele cresce nesse ambiente. Isso aqui é questão de caráter. Caráter é formado, é diferente de temperamento. Temperamento você nasce com ele. Personalidade é o quadro que você pinta para outros. Caráter é questão social. O pai é, a mãe é, o ambiente é regido dessa forma, e você vai aprendendo aquilo. Sansão, ele vai adquirindo princípios que Deus estabeleceu no ambiente antes dele ser gerado. Ele aprende aquilo. Quando ele sai
para o mundo, ele sai formado, ainda mais abençoado, ainda mais impelido pelo Espírito Santo para ser usado. Não, era para você ter dado glória. Você vai sair abençoado, você vai sair impelido pelo Espírito Santo para ser usado. O problema é o tempo. E aqui eu começo a terminar. O problema é o tempo. O problema são as seduções. O problema é aquilo que eu vejo, o meu coração sente. O problema é aquilo que a carne deseja. Eu sempre me atenho naquilo que Jesus falou para Pedro e que Pedro falou para a igreja. Lá no jardim do Getsemane, quando Pedro está dormindo, Jesus desperta Pedro e fala: Pedro, vigiai e orai, porque o espírito está pronto, mas a carne, sarques, natureza humana é fraca. Aí depois Pedro vai admoestar a igreja: sede sóbrio e vigilante, porque o inimigo anda ao vosso derredor, rugindo como leão, procurando a quem possa tragar. Sansão não percebia, mas cada oportunidade que ele tinha para realizar os seus desejos era uma tentativa de Satanás de frustrar os planos de Deus na sua vida. Cada oportunidade que ele rompia um limite era a vontade do inimigo que ele perdesse aquilo que ele tinha de Deus. Sabe o que é que essa história me diz? O meu compromisso com a santidade de Deus é a grande missão que eu tenho nesse mundo. Bate no peito e fala: o meu compromisso. Fale mais forte: o meu compromisso com a santidade de Deus é a grande missão da minha existência neste mundo. Quantos querem graça para ter compromisso com a santidade de Deus? Oh, quantos entendem que você é como Sansão, escolhido para ser comprometido com a santidade de Deus? Na proporção que Sansão ia sendo usado, na proporção que Sansão ia crescendo, ele também ia sendo exposto a tentações, ele ia sendo exposto a desafios. E sabe o que é mais difícil? Ele foi se perdendo, ele foi rompendo limites, e o céu está gritando: ei, Sansão, eu tenho uma obra na sua vida. Eu creio que Deus está gritando em alguns corações: eu te ensinei, eu te chamei, eu coloquei pessoas ao seu caminho para agregar à sua vida princípio. Eu não sei o quanto você perdeu deles, mas eu tenho certeza que Deus nesta noite também está restaurando vidas que no caminho, que no processo perdeu valores que o Espírito Santo gerou no seu coração. Agora me entenda esse Sansão, e aqui está o centro disso tudo. Ele é tentado na área mais frágil da sua vida. O seu cabelo, as suas tranças são cortadas, e se o inimigo não tocar o seu segredo, se o inimigo não arrancar as suas tranças, ele não consegue prender as suas mãos, ele não consegue furar os seus olhos, ele não consegue travar os seus pés. Você sabe por que tudo aquilo aconteceu com Sansão? Porque ele rompeu com o princípio que começou na sua mãe. Você sabe por que a história de Sansão está dentro de um caos agora, no centro do templo de Dagon? É porque ele rompeu com aquilo que estava lá atrás. É porque ele fez do seu desejo, do seu prazer, a sua verdade, e rompeu com os princípios que Deus estabeleceu para ele. E é aqui que eu termino. É assim que nós vamos terminar esse congresso. E aí? Qual é a sua prioridade?
Eu vou perguntar de novo: qual é a sua prioridade? Alguém já conseguiu entender qual é a sua prioridade? Qual é a sua prioridade? Eu vou perguntar até que todos respondam: qual é a sua prioridade? Qual é a sua prioridade? Ninguém vai amarrar os seus pés, clame santidade. Ninguém vai furar os seus olhos, porque você vai viver em santidade. Ninguém vai amarrar as suas mãos, porque você vai viver em santidade. Você não vai ser escárnio para esse mundo. Você não vai ser escândalo para sua família. Você não vai ser vergonha para a comunidade de Deus. Você não vai ser frustrado nessa vida. Sabe por quê? Porque Deus te dá graça para viver uma vida de santidade. Só quem crê dessa forma, erga tuas mãos e glorifica o nome do Senhor. Se santidade for a sua prioridade, o inimigo não terá poder sobre a sua vida. Fique em pé nesse momento, glorificando o nome do Senhor Jesus. O problema é quando eu priorizo. O problema é o que eu priorizo. Alguns momentos as minhas prioridades me trazem profundas percas. Você lembra do jovem rico? Ele tinha muita coisa que lhe era profundo atrativo, mas uma sede de Deus. Ele chegou na presença de Jesus e falou: o que eu faço para ser salvo? E Jesus lhe mostrou a lei e ele diz: eu estou cumprindo isso. E Jesus fala do coração: ainda falta uma coisa. Volta lá, vende tudo, abre mão, reparte, vai ter tesouro no céu. Ele eleva o pensamento daquele jovem que vivia só pensando e querendo coisas da terra a querer coisas do céu. Depois vem e me segue. E aí ele olha para Jesus e a sua atitude define a sua prioridade. Ele olha para Jesus e entristece, porque o seu coração não tem condição de romper. Ele até quer, mas não consegue. E ele vai triste. Mas eu estou profetizando em nome de Jesus que você vai voltar alegre. Moço, moça, esse congresso está terminando hoje, mas o que você está recebendo nesta noite você vai levar para a vida toda. O que você recebeu nestes dias você vai levar para a vida toda. A sua prioridade será a santidade de Deus. Aleluia. Sansão, em um momento da vida, ele não priorizou. O inimigo lhe armou um laço e ele perdeu. Mas quando seus olhos estavam furados, quando as suas mãos e pés estavam amarrados, ele estava diante das colunas, conduzido por um jovem, sempre um jovem atuando. Ele orou ao Senhor: lembra de mim. Ele morreu. É verdade que ele morreu, mas ele não morreu do jeito que Satanás queria. Ele morreu fazendo o que ele nasceu para ser. Não é o inimigo que vai determinar o seu fim. O que Deus te prometeu vai se cumprir na sua vida. Sabe o que é que essa história me diz? Não é o seu erro que vai definir a sua história, é a sua atitude de quebrantamento diante da santidade de Deus que vai dar norte ao que Deus tem em sua vida. Quantos estão ouvindo a voz de Deus desta noite? Oh, aleluia. Quantos estão ouvindo o Espírito Santo falar ao seu coração? Eu lhe dei princípio porque eu sei aonde eu quero que você chegue. Eu lhe dei princípio porque eu sei a vida que eu quero que você viva. Onde é que estão jovens aqui nesta noite que querem graça de Deus, para que a santidade de Deus seja a sua prioridade? Erga suas mãos o mais alto que você puder.
Aonde estão os jovens aqui nesta noite, Senhor, eu quero que a santidade do Senhor seja a minha prioridade. Eu não sei o que é Dalila na sua vida, eu não sei o que representa Dalila no seu mundo, eu não sei o que representa esta influência, mas eu sei o que Deus tem para a sua história, e nesta noite Ele está te dando graça para romper isso. Deus está te dando graça para romper este sentimento, para abandonar este comportamento e abraçar o propósito de Deus para a sua história. Sentado ou em pé onde você está, feche os seus olhos agora em nome do Senhor Jesus e comece a orar ao Senhor. Clame a Deus, fala: Senhor, eu estou aqui há 2 dias ouvindo sobre a santidade do Senhor. Eu não quero cair como Sansão caiu, eu não quero errar como Sansão errou, eu não quero viver, Senhor, segundo os meus desejos, eu não quero viver segundo as minhas vontades, eu quero ser guiado pelo Teu Espírito, eu quero ser guiado pela Tua palavra. Clame, 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 clame. Senhor Deus, abre o céu agora e começa a encher jovens do Teu Espírito Santo, começa a encher moços, começa a encher moças. Seja cheio e cheia do Espírito Santo de Deus. Lá fora tem um prato preparado, lá fora tem uma proposta, lá fora tem uma palavra para tocar nas suas estruturas, mas Deus está te revestindo de autoridade, Deus está te revestindo de poder, Deus está te revestindo de graça nesta noite. Onde é que tem uma mãe, onde é que tem um pai que crê que Deus está agindo na sua casa, na sua família? Erga as tuas mãos se você pode e adore ao nome do Senhor Jesus. Deus está elevando o nível da sua família. Oh, aleluia, aleluia. Eu oro neste momento, mas eu não quero orar sozinho, eu quero orar com a igreja agora. E se possível for, eu quero orar por alguém, porque assim como Sansão, talvez alguém perdeu. Assim como Sansão, talvez alguém que está aqui errou. Um dia você viveu na presença, um dia você viveu a palavra, mas hoje você se afastou dos caminhos do Senhor. Hoje é noite de voltar. Hoje é noite de reconciliação. Você é de Deus, você é um plano de Deus, você é um projeto de Deus. O Senhor está te chamando agora. Volta, Jesus te chama. Eu não sei porque você parou, mas hoje é noite de voltar. Onde está a primeira pessoa para se reconciliar com Jesus e a igreja? Vem, Jesus está te chamando. Vai orando, igreja, vai orando, igreja, vai orando, igreja. Onde você estiver, sai do teu lugar e venha. Jesus te chama para reconciliação nesta noite. Está vindo a primeira pessoa. Cadê a segunda pessoa? Cadê a segunda pessoa? Vem, vem, Jesus está te chamando agora. Cadê a segunda pessoa? Jesus te chama nessa noite. Você é de Deus, você é de Deus. Está vindo a segunda pessoa. Cadê a terceira pessoa? Vai orando, vai orando, vai orando, vai orando. Cadê a terceira pessoa? Vem, Jesus te chama. Ora, igreja, ora, igreja, ora, igreja, ora, igreja, ora, igreja, ora, igreja. Vem, Jesus te chama. Deus tem promessa para a sua vida. Tem mais, tem mais. Irmão, se Ele está do seu lado, se ela está do seu lado, convide Ele, convide ela. Os planos do inimigo serão frustrados na sua vida. A glória de Deus irá resplandecer na sua história. Como santo és. E ouça, por favor. Não importa o nível do seu erro, o sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Eu vou falar de novo: o sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Deus quer te dar um abraço de graça e misericórdia aqui nesta noite. Deus quer te dar um abraço de perdão aqui nessa noite.
Eu não sei como é que está a sua casa, o seu lar, mas a presença de Jesus vai mudar isso. Eu vou orar nessa noite, mas eu queria orar por você. Eu queria orar por sua vida. Você que está afastado da presença de Deus, você que parou no caminho, corra para o altar, porque para você hoje, essa noite tem nome: reconciliação, salvação. Não fica no seu lugar, venha. Jesus te chama nesta noite. Pastor, eu nunca ergui as minhas mãos para confessar Jesus como meu Salvador. Ergue agora, vem agora. A palavra já falou no seu coração. Venha Cristo, Jesus te chama hoje. Aleluia, aleluia. Estende as suas mãos para frente. Estende as suas mãos para frente. Aleluia, aleluia. Que fique registrado. Ela está com a camisa do Congresso e está fazendo parte desse grande exército agora. Os jovens, não tenha medo, Deus está fazendo uma grande obra nesse tempo. Deus vai te encher de dom e de graça e vai te usar de forma poderosa nesse tempo. Você será para a vergonha dos filisteus e para a glória do Deus que reina para todo sempre. Pai, aumenta a expectativa. Deus está preparando seus filhos para lançar como flecha para esse mundo. Oh, aleluia, para a glória do nome dele. Celebre ao Senhor a vitória que Deus entrega para a sua casa nesta noite. Estenda suas mãos para cá. Aumenta o volume da sua voz. Eu não vou começar a orar. Eu vou continuar a sua oração. Comece a orar por essas duas vidas que se reconciliam no altar agora. Ora, feche os seus olhos e ore por ela agora. Clame, clame, clame. Isso é fruto do sacrifício da cruz e do projeto que vocês estão realizando neste final de semana. Senhor Deus, agora, Senhor, unida a minha oração, a oração da sua igreja. Senhor, eu clamo a Ti, Deus, pela vida desta moça e desta senhora que se arrepende aos seus pés, que volta à sua presença. Ah, Senhor, reconciliando-se contigo. Ah, Jesus, purifica com o seu sangue. Justifica, Senhor, as tuas filhas. Santifica pelo teu Espírito. Oh Deus, fortalece as tuas servas. Senhor, eu oro por esta juventude, pela tua igreja amada. Nós estamos em um mundo relativo, mas nós temos a sua palavra, nós vivemos a sua palavra e pedimos ao teu Santo Espírito, nos fortalece para que santidade seja a nossa prioridade, para que santidade, Pai, seja a nossa prioridade. Seja santo, seja cheio do Espírito Santo de Deus. Que outra palavra se faz necessária pra te descrever? Quem pode adorar nessa noite, adore, porque tu és. Tu és. Eu procuro palavras pra te descrever, Espírito Santo. A igreja adora a igreja. Tu és. Só quem reconhece a santidade de Deus nessa noite. Tu és. Xarabandarasai. O Espírito Santo passeia sobre a nossa cidade agora. Xarabandarasai. Necessária pra te profetiza
Profetiza sobre esse jovem aí do seu lado agora. Coloca a mão no ombro dele, profetiza. Xerabandaraçai. Jesus está renovando ali, ó. Shai. Ei, porque tu és santo. Eu procuro palavras pra te descrever. Espírito Santo, amigo, abrigo, renovo, consolo, no Santo de Deus, que fala comigo, que mora com gemidos inexprimíveis. Em todos os momentos vem me convencer que sou dependente de Deus. Tu és Xarabandarás, Xerabandarasai, Chicanda, Chubiderevas. Ah, Jesus tem coisa a fazer aqui ainda. Que outra palavra se faz necessário pra te descrever. Xarabandará, Sicandará. É Deus que está passeando agora. Xebandaraçou, é devassa. E tu és Xebandará, Sicandará. Eu procuro pra te ter, Espírito. Labada Xandarabahá, Sicandarabahá.